qu'il y ait de faux dos séropositifs falsos seropositivos. l'évidence même. É a evidência mesmo. Il y a de très nombreux cas Há absolument número dramatiques grande de de casos personnes qui, par dramáticos exemple, ont été victimes de pessoas que, por d'un exemplo, accident foram de vítimas de voiture, acidente de qui ont carro, dû être transfusées, que tiveram que fazer et qui transfusão après ça ont e que été depois trouvées disso séropositives, descobriram-se et seropositivas, qui, parce qu'elles avaient soit un porque ganglion, apareceu soit peut-être glândulos, une tumeur, tumor, ou autre, ont été identifiées acabaram comme identificadas atteintes du sida, como portadoras de traitées par SIDA, des antirétroviraux, tratadas com antirretrovirais, et dont la situation e cuja a situação se degradou dramatiquement, non terrivelmente pas à cause d'un hypothétique VIH, mais por à causa cause de d'un hipotético hautement toxique VIH, traitement antirétroviral. mas sim por conta da consequência do Quand vous pensez tratamento que dans antirretroviral. la liste Quando dont se je faisais pensa na lista mention tout à l'heure, publicada celle publiée par Christine da Johnson, Christine Johnson, se trouvent des maladies comme la tuberculose, se encontra maladie como a tuberculose, a malária, a lepra. qu'en Afrique, on va Você retrouver vê bem que é na África, você encontrará muitos. sur le fait que à une grande conférence internationale Uma sur grande le conferência sida, internacional à Amsterdam, em Amsterdã, 92, em 2012. je ne sais plus quel groupe Eu não sei qual grupo apresentou une série importante de centaines, si pas uma série un ou deux milliers, importante de centenas de casos, cliniquement clairs de de sida casos chez clinicamente des patients claros qui de étaient SIDA, totalement séronégatifs. de pacientes totalmente seronegativos. Alors, c'est évidemment une notion Uma qui noção embarrassait terriblement l'orthodoxie du que sida. deveria embaraçar terrivelmente a ortodoxia do Avant SIDA. la fin de la conférence, on E est antes do revenu fim da sur cette conferência, présentation se pour anunciou expliquer que à tous les conférenciers que que les todos cas os qui avaient été présentés la que aquele veille et caso que foi l'avant-veille apresentado n'étaient um en ou fait dois dias pas des cas de antes sida, não era SIDA, mais étaient des cas mas d'une era caso de lymphocitopénie linfocitopenia idiopática ce qui est vraiment CT4, jouer sur les que é mots d'une verdadeiramente façon jogar scandaleuse, car ça veut jogar dire contra as exactement la même palavras. chose. Ça veut jouer sur les mots d'une façon scandaleuse, que é jogar car com as ça veut palavras de dire razão exactement de la modo même chose. escandaloso. Ça veut dire une chute des fameux lymphocytes CD4 d'origine idiopathique, donc d'origine inconnue. Quer dizer, de origem idiopática, quer dizer, inconi, CD4 idiopathique. Et que ça n'avait rien à voir e avec que ça. isso não tem nada a ver com a SIDA. Com a SIDA. On était sauvés. Não estamos salvos, é a mesma coisa. On appelle SIDA en Chama-se Afrique SIDA un ensemble em de África maladies conjunto de doenças tropicales tropicais bem connues depuis un conhecidas siècle há mais de um et século, qui n'ont absolument rien à voir avec aucun que não há rétrovirus. nada a ver com esse retrovírus. Et lorsque dans les années, je crois, Nos anos 1985, 1985, a OMS de Geneva, se préoccupait de la question du diagnostic com a questão do d'un diagnóstico hypothétique sida en para um Afrique. hipotético On SIDA s'est na rapidement África, rendu compte que le budget de rapidamente santé se deram publique conta dans la de plupart que des pays africains o orçamento ne na maior parte dos permettrait países probablement africanos jamais provavelmente jamais poderiam financer financiar le o teste le ELISA test ELISA, par exemple, dans des groupes de populations énormes. num grupo de população Et ils ont enorme. provoqué une E conférence qui eles s'est provocaram tenue uma à conferência a Bangui, Bangui, en Afrique équatoriale française. na África Equatorial Francesa. Conférence dont la conclusion Cuja fut conclusão absolument stupéfiante. foi assustadora. C'était une Era recommandation uma recomendação de tests purement cliniques de teste puramente clínico, d'après les qui- conclusions de cette conférence, de acordo com a conclusão dessa de conferência, poser un diagnostic de sida. se poderia fazer um diagnóstico de SIDA. Les symptômes cliniques comportent, je n'ai peut-être pas la liste très Eu não précise, tenho a lista mais precisa comportent dos sintomas un mois de clínicos, fièvre, mas assim, um mês de febre, um mês de tosse, emagrecimento. par exemple. Il y a Por exemplo. d'autres choses, mais je n'ai plus Havia la liste outras trop coisas, précisément mas en eu não me tête. lembro agora. C'est ce qu'on appelle la É aquilo définition que de nós chamamos a definição de Bangui Alors, quand en da Afrique SIDA. Agora, na África Equatorial Subsaariana, identifier les gens você identifica pessoas que emagrecem, que tossem e que têm febre, você encontrará muitos et ce fut delas. certainement E esse foi l'immense certamente imenso mérito do presidente Thabo Mbeki d'avoir de ter soulevé le débat posto de lado
esse debate para ter hesitado longamente a aprovar a administração na África do Sul de medicamentos antirretrovirais, porque para ele a base era realmente incerta. É preciso entender que na África aquilo que nós chamamos de SIDA é completamente outra coisa. Sem querer parecer chocante, eu iria provavelmente até dizer que não há epidemia de SIDA na África, e há muita malnutrição, tuberculose, malária, de condição de higiene pública extremamente preocupante, e que tudo isso cria um conjunto de patologias que combinam para imunodeficiência maior e um grande número de pessoas, mas que isso que não tem nada a ver com um hipotético HIV. O SIDA é contagioso? Le sida est-il une maladie contagieuse? Grande question. Para a imensa maioria da população do mundo e para os médicos, a resposta é sim. Mas eu ponho essa resposta muito em dúvida, e quando eu digo eu falo, somos milhões, são milhares de dissidentes. Não, eu não penso que a SIDA seja uma doença contagiosa. Há uma razão histórica para duvidar dessa contagiosidade desde o começo. Lembre-se que em 1981, 82, nos primeiros casos de SIDA em Califórnia, em Nova York, todos os doentes eram do sexo masculino. Você já ouviu falar de uma doença contagiosa que escolhe o sexo das pessoas? Isso não existe. Mas essa apareceu tolerável para as autoridades científicas do mundo. E é verdade que mesmo 25 anos mais tarde, a enorme maioria do caso na Europa e nos Estados Unidos são do sexo. Europa e Estados Unidos, não falo da África, são do sexo masculino. Primeira razão de pôr em dúvida. É um livro 10 mentiras sobre a AIDS. Uma parábola. Que é a suivante, et que je crois fera passer bien l'imagination. Imaginez un peu que Imagine que você é um médico que se ocupa de uma pequena e velha usina que fabrica colorado. Uma usina até mal ventilada, com condições de higiene miseráveis para os trabalhadores, que são expostos a poeira rixa em sais de chumbo. Em alguns anos você constata um número importante de casos de saturnismo, por intoxicação pelo chumbo. Uma intoxicação grave. Será que você concluiria que o saturnismo é uma doença contagiosa? Não. Que você concluiria que os trabalhadores todos foram expostos à intoxicação do sal de chumbo. Não há questão, não se pode dizer que foram, não dá ciência científica dizer que foi uma doença contagiosa. No entanto, com a SIDA, deveria se dizer no caso do SIDA que todos esses doentes foram expostos aos mesmos condições de vida tóxica. Esse caso foi muito confirmado. A conclusão com o SIDA foi. Era preciso dizer, no caso do SIDA, que todos esses doentes foram expostos às mesmas condições tóxicas e desenvolveram os mesmos sintomas, sem nenhuma condição que podia ser chamada de uma doença contagiosa.
Esse fato foi muito cientificamente confirmado por um estudo clássico que se encontra na literatura. Padian, essa epidemiologista americana, que fez um estudo si mes souvenirs sont exacts, vers les années 96, pas certain sur ce point-là. Que apareceu em 1996. Ela seguiu. Ela seguiu casais serodiscordantes, um sero positivo, outro sero negativo. Ela seguiu por muitos anos, de maneira muito rigorosa, do ponto de vista epidemiológico. E ele não pôde demonstrar um só caso de um seroconversão de um partenário seronegativo. Agora me fale de uma doença contagiosa. Outro argumento. Outro fato sublinhado. Quer dizer, outro caso, não há sida entre as prostitutas. Agora, se verdadeiramente o SIDA é uma doença contagiosa, dita sexualmente transmissível, é evidente que a população mais exposta deveria ser as prostitutas. As enquetes levadas em muitos países do mundo, em Tailândia, Itália, França, Reino Unido, todos constataram com surpresa que as prostitutas não são seres negativos. A predição totalmente catastrófica de Washington, do risco de uma pandemia mundial de toda a população, jamais se demonstrou. Depois de 30 anos, ela continua muito estritamente limitada ao grupo dos homossexuais e os drogados. Não há nenhuma evidência que jamais houve uma epidemia desse síndrome da população heterossexual. O que foi sublinhado por um antigo antifuncionário da OMS de Geneve e que publicou um livro que é a pandemia AIDS. O subtítulo: A colisão entre a epidemiologia e o politicamente correto. É um livro muito importante. O autor foi entrevistado. L'auteur de ce magnifique article que Nexus avait publié il y a déjà 3 ans sur le dossier du SIDA, et qui a interviewé James Chin sur cette collision entre a epidemiologia e o politicamente correto.